Olá! Olá, tudo bem? Aqui nesse programa nós damos dicas de como você pode melhorar a sua vida, trazendo bem-estar, trabalhando seu equilíbrio corporal e mental. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao Vida Saudável for All. O episódio de hoje falaremos sobre equilíbrio mental. Equilíbrio mental. Um corpo saudável precisa de uma mente saudável, não é? Para você ter bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu sou o Fernando Baia. Eu sou Ana Cristina. Nós somos fundadores da De Brasil Adventure e criadores do método de equilíbrio Slackline for All. O que é equilíbrio mental, dona Aninha? O que é equilíbrio mental? É um estado em que afetos e pensamentos eles contribuem para o bem-estar pessoal. Para que a gente se sinta pleno e em paz, a fim de desenvolver nosso potencial ao máximo. Encontrar o equilíbrio mental é fundamental para a gente atingir o sucesso. Estar emocionalmente preparado para qualquer situação pode fazer toda a diferença na nossa vida, na sua vida, na minha, na dele, de todo mundo. Alcançar o equilíbrio mental não significa que a gente vai livrar completamente os pensamentos e emoções negativas. Porque a gente sempre tem. Na verdade, assim, a gente tem um problema, resolveu, vai vir o próximo, né? Então, de uma maneira ou de outra, a gente sempre vai estar exposto a alguma adversidade, vai estar exposto a algum tipo de problema. E a nossa mente, ela é formada pelo quê? Por pensamentos, sentimentos e ações. A saúde mental depende do equilíbrio desses 3 pontos, que é o pensar, o sentir e o agir. Exatamente. Fica a dica aí. Ana, me diz uma coisa. Você lembra de alguma história que o equilíbrio mental teve uma importância na sua vida? Tenho várias, sim, vou contar uma. Eu estava num momento pessoal de transição e numa fase de mudanças e eu ia trabalhar no período da tarde. Nesse dia eu acordei, estava tomando banho, comecei a sentir fisicamente um desconforto, uma palpitação. Falei, nossa, tô me sentindo mal. Achei que ia desmaiar. Acho que eu vou morrer. Pensei, né? Eu nunca tinha sentido aquilo. Aí depois passou rápido na minha cabeça. Mas se eu não morrer, eu posso me matar. E assim, passar pela minha cabeça isso, quem me conhece sabe que, como assim? É um absurdo. Eu sou muito positiva, sou muito autoastral, sou determinada, não tenho negativismo, mas deu esse flash. Aí me deu um start, falei, nossa, que isso, né? Como eu tava vivendo aquela transição de fase de vida, falei, o quê? Então, por isso que você veio pensar isso. Você tava o quê? O seu relacionamento tava ruim, é isso? Não, eu tinha me separado já. Eu tava naquela transição para uma vida nova, que às vezes você não sabe nem o que fazer, né? Quando você muda. Você tem uma rotina por mais de 15 anos, de repente mudou tudo, você tá se readaptando às coisas. E aí deu esse flash, falou, nossa, eu tô passando mal, mas se eu não estiver passando mal, nossa, eu vou morrer. Mas se eu não morrer, eu posso me matar. Acabei de tomar meu banho, então eu quero chegar aí nessa coisa do equilíbrio mental, né? Se você se deixa envolver por um pensamento ruim, você faz coisas que você nem imagina que você poderia fazer. Tomei banho, saí, fui pro trabalho mais cedo, almocei com os meus amigos e foi embora. Isso me marcou muito, porque foi uma coisa inimaginável dentro do meu contexto de pessoa, de ser humano, né? E ter o controle. Essa ideia de... Às vezes a gente está numa situação conturbada e você não está controlando muito, essa coisa de parar, né? O que a gente falou lá, pensar, agir, né? Não pode deixar a parte do pensamento que vem ruim te dominar. Porque você fala, nossa, eu tô passando mal. Eu dei um flash em tudo, tanto que o pensamento tirou até aquele meu mal-estar físico. Eu tinha sentido. Eu tava com taquicardia, eu tava meio com pressão baixa, sei lá o que eu tava. Eu tava fisicamente me sentindo mal e veio esse pensamento ruim também. Na hora eu falei, não, acabar de tomar banho, já mentalizei assim, não, essa coisa ruim vai pro ralo, porque eu já tava na água mesmo, aquela limpeza, blá blá blá. Me vesti, me mandei, controlando o meu mental, né? Foi uma coisa assim que marcou muito, até para entender de uma melhor forma como as pessoas têm esses problemas de desequilíbrio e reagem, né? De ter essa compreensão. Eu tenho uma amiga que ela tinha também uns problemas nesse sentido, de ficar pensando muita coisa ruim, não é nem em termos de morte, nada disso, mas umas ideias atrapalhadas, e ela foi fazer psicologia. Se tornou uma excelente profissional.
porque ela entendia. Eu acho que é legal isso. Essa história que o pessoal fala de você se colocar na posição do outro, sabe? Para entender o que está acontecendo, é importantíssimo. Porque ela vivenciou já muita coisa psicológica desequilibrada e ela entendia. Chegava um paciente e falava isso, ela se via até ali porque ela já tinha passado por muitas vezes sobre a mesma coisa do que ela estava ouvindo. Então, vamos ter atenção a isso. Cuidar aqui, ó, das ideias que passam pela nossa cabeça e ter o pensar a respeito da emoção, né? É importante. Então tem que pensar positivo. Sempre. Se o pensamento negativo vem, tira ele de diga lado. Tchau pra ele e amém. Aninha, vou fazer uma pergunta pra você aqui, ó. Manda. Sobre mental. Hoje tá diferente. Qual a importância do equilíbrio mental e corporal? Bom, hoje todo mundo sabe que não é possível a gente ver o corpo e a mente de forma separada, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ter saúde é um estado que se conquista pelo bem-estar físico, mental e social. Eu ainda acrescentaria também o espiritual, independente da sua fé, né? É esse conjunto todo. E também ter saúde não é somente a ausência de doença, né? Como se acreditava antigamente, eu não estou doente, eu tenho saúde. Não é bem isso não, né? Essa definição, ela movimentou a sociedade a dar importância para ações e atitudes que promovem a qualidade de vida e contemplam a saúde de uma forma muito mais ampla, justamente como recomenda a Organização Mundial de Saúde. As pessoas começaram a cultivar hábitos saudáveis, como praticar atividade física, alimentar-se melhor, ter bons pensamentos, né? O que acaba sendo positivo para todo mundo, né? Então, além de cuidar do corpo, é preciso cuidar da mente. Isso mesmo, né? Isso aí. Ninguém pode ter qualidade de vida se não estiver mentalmente bem. Isso, né? Isso. E também não adianta nada você ter uma dieta equilibrada, eu vou pra academia malhar, sempre, todo dia, e eu tenho pensamentos negativos, né? Aquelas minhocas, assim, ficar mantendo. Não dá, né? Então, uma pessoa, ela vai conseguir ter qualidade de vida quando se preocupa em atender às necessidades dos dois aspectos, tanto mental quanto corporal. É esse conjunto que vai trazer essa felicidade, vamos dizer assim, né? Então, e por exemplo, no caso do nosso método de equilíbrio Slackline for All, a gente trabalha tanto o corpo quanto a mente, não é? Não tem como ser um separado do outro. Não tem. Se você não estiver ali concentrado no que você está fazendo, né, tanto a concentração ali, tanto mental, né, quanto de foco também, de olhar, porque o equilíbrio trabalha isso. Sim, né? sim. Se estiver olhando para tudo quanto é lado ou com a cabeça em outro lugar, você não vai. Conseguir fazer os movimentos. Você não vai... Então, e quem pratica esse equilíbrio nesse nosso método, ele vai trabalhar, ao mesmo tempo que trabalha o equilíbrio corporal, vai trabalhar o foco, vai trabalhar a concentração. Se você estiver realmente presente realizando aqueles movimentos, você também vai estar até fazendo um tipo de meditação. Né? Com certeza. E outros exemplos, por exemplo, de atividades que propiciam isso, artes marciais, karatê, kung fu, judô, yoga, né? Eles dão esse trabalho aí de corpo e mente. Como posso encontrar o meu equilíbrio mental? Encontrar equilíbrio. É um trabalho individual, eu diria. Primeiro, qual o caminho? Você tem que conhecer a você mesmo, sabe? É o caminho para você encontrar essa resposta aí que você está perguntando. Se conheça. Como é que você vai se conhecer? Você vai fazer uma lista. Você vai pegar tudo que te incomoda e você vai colocar no papel. Tudo. Não esquece nada. Pensa a respeito. Não é para fazer rápido. Pensa e faça isso. Tudo que te causa desconforto, você vai fazer essa lista. Aí, quando você tiver com essa listinha em mão, você vai fazer 2 perguntas para si mesmo. Quais são? Para cada item. Qual a importância disso para a minha vida? Depois você vai perguntar, faz sentido eu me incomodar com isso? Certo? Deu pra... Sim ou não? Essas 2 perguntas vão te ajudar a resolver muitos problemas, certo? Se a resposta delas for não, cara, você não tem mais problema, você não tem com o que se preocupar, e isso aí, esse problema não te pertence, já era, né? Mas lembra, você tem que ter tranquilidade para analisar a sua vida, para você tomar boas decisões, tomar decisões sábias. Tudo que você faz no impulso não é bom. Tem uma história, vou botar um parênteses aqui, falam que é para você deixar a lama secar. O que é isso?
Aconteceu alguma coisa, deixa a lama secar para você resolver depois. Por quê? Porque se você está numa lama até a lama secar, vai passar um tempo. É um tempo para você raciocinar e não ir só na emoção da situação, entendeu? Então, tudo que você for tomar de decisão, deixa a lama secar primeiro. Depois você... Faz pensar. Para você pensar a respeito do que está acontecendo. E responder essas 2 perguntinhas aí. São importantes. Eu acho que ajuda muito. Então, vê o que te incomoda e você pergunta: isso é importante para minha vida? Sim ou não? Aí depois, faz sentido eu me incomodar com isso? Sim ou não? Cara, você vai resolver muitos dos seus problemas, eu tenho certeza. Né? Aí você vai ver que as coisas vão começar a dar certo e vai perceber que você está no caminho certo. Você não vai ficar mais estressado. Certo. Não é? E aí o que você vai sentir? Você vai sentir a sua paz interior. Você vai sentir harmonia em cada área da sua vida. Esse é o caminho. Até uma outra dica, qual é? É você rir dos seus problemas, gente. Sabe? Você ficar bravo com seus problemas não vai resolver. Então dá risada. E foca pra resolver. Fica a dica. Problema, tchau. Nossa mente é o nosso pior inimigo. Quem já ouviu falar da história dos 2 lobinhos que nós temos no ombro? Você já escutou? E você? Eu vou ler para vocês essa fábula, que é muito interessante. Acho que cabe nesse nosso assunto aqui sobre equilíbrio mental. É a fábula dos 2 lobos. São dos índios Cherokee. Certo dia, um jovem índio Cherokee chegou perto do seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um dos seus amigos havia cometido uma injustiça contra ele. Tomado pela raiva, o índiozinho resolveu buscar um conselho do avô, né, mais velho. Aí o velho índio olhou fundo nos olhos do seu netinho e disse: eu também, meu neto. Às vezes eu sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem ele continuou olhando pro avô com um cara de espanto, assim, não estava entendendo muito bem. Várias vezes, o avô contando, eu lutei contra esse sentimento. É como se existissem 2 lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes. E por isso, ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com estes 2 lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. Aí o garotinho olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou: qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu bem baixinho: aquele que eu alimento. Entendeu? Então é aquela história, você tem 2 lobinhos. Se você alimentar o lobinho que é do mal, né, isso vai te dominar, você vai ficar, né, mal. E se você quer alimentar o lobo do bem, né, isso para você é muito melhor. Então tem que parar e pensar, né, o que é melhor para você. Essa história é muito legal. Quem que você vai alimentar, né? O seu pensamento positivo ou o seu pensamento negativo? O que vai te trazer? Eu acho que vocês já viram isso em vários desenhos aí, né? Principalmente desenho do Pica-Pau, ele tem o bonzinho e o do Pateta. O do Pateta tem muito desenho dele que é esse. Ele tem sempre o Pateta mal e o bom, né? Sim. Então os dois estão sempre ali brigando para o Pateta fazer isso ou aquilo. E é legal, esses desenhos são bem ilustrativos, mostram o que é, né? O trabalho da mente. O trabalho da mente. Então vamos controlar os nossos pensamentos e alimentar esse lobinho mal. Não, a gente vai alimentar o lobinho bom. Eu tava pegando você de surpresa, tá vendo? Você tá atento? Como posso melhorar meu equilíbrio mental? Vamos lá. Nós vamos dar 7 dicas para você conseguir melhorar o seu equilíbrio. Vamos lá. Manda. Comece a se observar. É isso aí. Você vai pensar em coisas que acontecem no seu cotidiano e que acredita que poderia aprender a lidar de maneira mais positiva com elas.
O intuito desse exercício não é se julgar, não. É você identificar para melhorar. 2. Veja o que pode fazer diferente. Ouse fazer diferente. Sabe aquela história? Tá ruim do jeito que tá? Se você fizer igual, vai ficar do mesmo jeito. Então você vai ousar fazer diferente e vai perceber o poder da transformação. Se você faz diferente, o resultado vai ser outro e a coisa pode melhorar. Vai ser uma evolução. Tenta aí. 3. Tire um tempo para se acalmar. Quando tiver com raiva. Quando você estiver com raiva, perdendo ali, tenta sair do ambiente que você tá, vai para um lugar mais calmo, respira, sabe? Faz essa introspecção, desliga daquele negócio para você. Trabalho de mente. 4. Concentre-se no momento presente. É assim, ó, é para você se concentrar no aqui e agora. A gente sabe que a gente vive num mundo tumultuado, cheio de informação, e a gente está aqui pensando no que fez ontem, pensando no que vai fazer amanhã, e hoje, ó, você não vai nem lembrar do que aconteceu hoje. Então, esteja presente no que você está vivendo, sabe? Esteja presente, viva o hoje. O ontem já foi, o amanhã, será que a gente vai estar? Então, viva o hoje. 5. Faça da gratidão um hábito diário. Porque assim, o que você vai fazer? Faz com que você tire o foco das ausências para você valorizar as presenças, sabe? Agradece pelo que você tem. Agradece, agradece, agradece. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Sempre dou de mim, né? Eu sou um exemplo vivo. Eu como todos nós, você, a gente tem muita tarefa todo dia para realizar. Então, sempre fica alguma coisa ai, não fiz. E eu era muito assim, muito autocobrança. Ai, nossa, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz. Aí lendo os livros, assistindo os vídeos, me deu aquele start, né, com a leitura, com a informação. Você tem que agradecer o que você fez, sabe? Então, eu mudei realmente o foco. Falei, gente, aí você vai ver, você fez muita coisa. Você não deu conta de tudo, mas olha quanta coisa você fez. Então, muda isso. Agradeça sempre, sempre. E o que ficou para depois, você põe no dia seguinte. Prioridade. É isso aí. 6. Adote hábitos saudáveis. Adotar mesmo. Eu vou enumerar aqui e você sabe quais são. Fazer uma boa alimentação, praticar atividade física, ter bons pensamentos. O que mais? Ser positivo, eu já acabei de falar. E isso todo mundo sabe o que fazer, só que a gente não põe em prática. Coloque em prática hábitos saudáveis. Ter uma boa noite de sono, certo? Tudo isso ajuda. É isso aí. E? 7. Aceite os seus pensamentos. Isso. Aprender a lidar com eles e utilizá-los a seu favor, para que você possa tomar boas decisões e ser feliz. Certo? 7 diquinhas, põe em prática. Isso te ajuda muito no equilíbrio mental. Por que você deve investir no seu equilíbrio mental? Por quê? Porque a gente tem que estar em harmonia, né? Desenvolver um bom equilíbrio mental vai ajudar você a lidar com os problemas, certo? Quando você tem as ferramentas psicológicas necessárias e tem uma visão mais equilibrada, você será capaz de lidar com as dificuldades sem quebrar, não é? Sem perder o eixo. Isso significa que a adversidade ela vai causar menos impacto e menos dano em você, se você está com esse equilíbrio mental. E aí você vai poder sair antes desse estado, sabe, de desequilíbrio. Então, se você está com o seu equilíbrio mental em dia, você consegue ter um problema e você vai ter estabilidade para tomar a melhor decisão. Isso facilita a sua vida em todos os sentidos, né? Uma vida feliz é uma vida equilibrada, gente. Vida saudável é vida equilibrada. Uma coisa que eu faço assim, que eu trabalho um pouco disso na minha mente é assim. Quando eu encerro o dia, à noite, que eu vou deitar na minha cama, eu penso em tudo que eu fiz durante o dia, né? O que foi bom, o que foi ruim, e aí eu acabo selecionando as coisas que foram boas e falo assim, pô, que legal, agradeço aquilo que aconteceu durante o dia, né? E outra coisa, isso na hora de dormir. Mas uma coisa que eu faço também, quando eu acordo, né? Geralmente eu marco no papel para poder ter a minha mente direcionada para isso. Mas quando eu acordo de manhã, eu sento, né? E eu começo a pensar o dia que vai ser hoje, o que vai ter de bom, né? As coisas que eu tenho que fazer.
Então, o mental trabalha antes de você atuar naquilo que vai ser feito durante o dia. Isso me ajuda muito a ter esse lado equilibrado. E todo mundo tem que buscar o que vai te fazer bem mentalmente, sabe? Tudo isso que a gente falou de alimentação, bom sono, bons pensamentos, atividade física que te traga esse trabalho também mental e corporal, que te dê prazer, você ter um hobby, você ter amigos, né? Isso tudo é importante, investimento. É uma vida saudável, né? É isso mesmo. Depende disso. Queria falar um pouco sobre equilíbrio mental no esporte. Quando a gente fala em esporte, geralmente a gente liga esporte à atividade de força física, né? Mas a gente pode dizer que vencer o limite do corpo é um dos fatores do corpo e da mente que vai distinguir um campeão de um mero competidor, não é? Mas tem modalidades, eu posso falar até que em todos os esportes praticamente, o principal não é só a capacidade atlética, né? E tem a capacidade intelectual também do esportista, do praticante. Atividades que envolvem estratégia, autoconfiança, envolvem o controle emocional e o equilíbrio mental, né? Que vão ajudar nesse desenvolvimento e vai fazer o cara ser bom ou não naquilo, né? Ou até Realmente. uma pessoa normal, comum, vamos dizer, normal todos somos, né? Que quer praticar uma atividade física, né? O equilíbrio mental é importante. Conta aí uma história. Nossa, É assim, nas nossas atividades, a gente sempre leva o pessoal, vamos supor, passeio de caiaque, stand-up, bike. Sempre tem algumas dificuldades, a gente sempre acaba analisando e conhecendo e a gente tem muita história para falar. E assim, nesse sentido do equilíbrio mental, em uma vez que a gente estava com uma turma levando para fazer um passeio de caiaque, e aí nessa turma tinha uma menina, já de uns 28 anos, e ela veio com o pessoal, mas ela não ia fazer parte da atividade, de andar com caiaque. E aí no meio da aula, da instrução, aí a Ana foi perguntar, por que você não vai, né, pra ela? Falei, não, tenho medo, tenho pavor de água e tal. Aí a gente conversando, depois ali das instruções, a gente conversando, eu falei assim, por quê? Por que você tem esse trauma com a água? Aí ela acabou falando, Contando né? a história dela. Que quando ela era menor, onde ela morava no sítio, no interior, existia um pesqueiro, onde eles criavam os peixes e de um tanque para o outro, eles ficavam passando, né? Então era um tanque para o outro, tinha 1,5 m, 2 metros. E uma das brincadeiras com as primas, com as irmãs, acabaram empurrando ela caindo dentro do tanque. Foi. Né? Geralmente esses tanques são na terra, assim, bem grande, e a profundidade não é meio metro, é 2 metros, 2 metros e pouco. E ela, por não saber nadar, começou a se debater, e as meninas tentando tirar, Quase se afogou, né? e aí ela acabou criando esse trauma, né? Porque realmente tem muita gente que vive essa situação e fica marcado se não for trabalhado, né? E ficou com ela. Nunca mais ela teve esse prazer de entrar na água, porque aqui já criava uma barreira. Bom, a gente conversou tal, e aí antes de o pessoal começar a ir para a água, eu vi que ela tinha sentado no caiaque, e ela olhando o pessoal saindo assim, e eu olhei para Ana, e eu falei assim, Deixa cara, comigo. ela tá com uma vontade de ir. E o marido dela estava junto. Ele ia, né? Ela ia ficar na base lá, em terra. E aí acabamos conversando, falei assim, ei, meu, você não quer ir? Eu falei, não, meu. Falei, ó, qual que é o seu maior medo? É a água, eu não quero. Eu falei assim, ó, vou pôr o colete e eu vou entrar para você ver como que é. Aí entrei, pus o colete, entrei dentro d'água, com as mãos para cima e as pernas. Falei assim, ó, tá vendo? Você pode ficar quieta, parada, você não vai afundar, é seguro. Né? Eu falei, aí fui conversando, falei, tudo bem, vou. Aí eu peguei um caiaque duplo, coloquei ela e o marido dela. Só que o marido dela, um pentelhinho, começou a balançar o caiaque, aí deixou ela mais apavorada ainda.
Só que grudado igual gato em bacia, sabe? Grudava assim, não. Aí eu falei assim, não. Eu observei aquilo e falei assim, não, peraí. Eu tirei, a Ana estava com um caiaque simples, eu tirei. Trocamos, né? O marido dela, coloquei ele no caiaque simples e coloquei a Ana junto com ela, né? Então ela sentiu mais confiança, porque a Ana já tinha conversado e tal. Já. E aí saímos. Gente, mas ela saiu igual gatinho Saiu mesmo, dura. grudada assim, ó. Sabe? Eu até brincava, falei, ó, você pode respirar, tá? Respirar pode. É, cara, muito louco. E essa sensação é Mas assim. foi uma superação, já. E aí aos poucos foi saindo, já com 40, 50 metros já dentro d'água, você viu que eu sempre andando do lado e observando. E ela já foi relaxando, já pegou no remo. Começou a remar. Já começou a remar. Ela saiu sem remar, dura. E aí aos poucos ela foi se soltando. Foi. Aí eu queria fazer a gente foi por são vários roteiros, a gente foi por um roteiro. Eu interrompi, né? Não, pode falar. E eu queria tirar uma foto em cima de umas pedras que tem ali, que são muito bonitas. E eu falei, olha, eu preciso tirar essa foto, eu vou encostar ali, você espera no caiaque e tal, né? Eu assim, meio que jogando verde pra ver como é que ela reagir. Tipo, não vai. Ela falou, não, eu vou com você. Eu assim, como assim? Vai comigo? Vou. Eu falei, então bora. Eu parei, desci, segurei o caiaque, ela desceu nas pedras, subimos lá onde a gente queria, fizemos a foto, voltamos pro caiaque, só para mostrar para vocês como é que é o equilíbrio mental, né? Essa coisa desse controle que ela teve. Imagina, ela teve esse trauma ela falou que era 10, 11 anos. Ela já estava com uns 28 anos. Então, olha o tempo que ficou aquilo guardado. Para você ter ideia, na hora do passeio, até ela comentou assim, você precisa mandar essas fotos para mim, porque na hora que eu mostrar essas fotos para minha mãe, ela não vai acreditar que eu tô aqui dentro. Minha mãe não vai acreditar. Você entendeu? Você vê como é que é. O trauma dela, né? A mãe já sabia. Então, isso já fica ali, ó, na cabeça. E só que depois que ela começou a sair, fez esse passeio, desceu na pedra com a Ana, voltou pro caiaque, o sorriso dela era aqui, cara, sabe? E isso é gostoso. Para nós que fazemos isso, de levar a pessoa e tirar esse trauma, é muito importante. E uma coisa que a gente observa também, né, que assim, se ele tivesse saído com o marido do jeito que ele estava agindo, né? Não ia ficar ela mais traumatizada nervosa ainda. E acho que não ia entrar nem no banho mais. Então, assim, é uma coisa que a gente tem o maior cuidado. E a gente trabalha com essa coisa do trauma na água, né? É esse trabalho mental, você entendeu? Tanto equilíbrio mental. Na água, em terra, com bike. Então, a gente consegue enxergar isso muito bem. E a satisfação de ver esse trabalho mental, de ganhar e superar, é muito legal. É isso aí, gente. Trabalho de equilíbrio mental. Sempre. Corpo e mente em harmonia. É uma vida feliz, é uma vida saudável. Para você não ficar mal. Controle seus pensamentos. Agora aqui fica um convite para você se cadastrar no nosso site www.slacklineforall.com.br, que aí você vai receber conteúdos exclusivos por e-mail na sua caixinha aí, na sua casa. Vai aprender novos movimentos com os nossos equipamentos e vai ter novidades do método de equilíbrio for all, certo? Isso aí. Você também, aí o link, você vai ter um link aqui para você clicar lá e ir para as nossas redes sociais. Outro convite, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente tem um canal no Telegram, temos Facebook e Instagram. Tá bom? Vai estar aqui os links, ou um link que te leva a todos. Cadastra aí, acompanha a gente. Slackline for all. Manda suas perguntas, manda suas dúvidas. Participa aqui, vê qual tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, que iria acrescentar valor para você. Manda sugestão que a gente vai ter um prazer em responder, tá bom? Eu não deixei ele falar nada, né? Como sempre. Fala alguma coisa. Alguma coisa? Um abraço, gente. Valeu!